Pronto, agora sim. Nós começamos então essa disciplina baseados na leitura do primeiro texto, que falou sobre o desenvolvimento, introduziu o tema desenvolvimento, baseada em uma concepção, tentando resgatar um pouquinho de uma disciplina muito importante, que é a psicologia evolutiva, e a contribuição desta psicologia evolutiva para compreender o nosso desenvolvimento, porque o nosso tema principal é desenvolvimento, tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que lembrar que nós passamos por ciclos, e que estes ciclos, eles são pontuais, contínuos, né? E eles obedecem um ciclo de um modo geral. Então, quando você olha uma pessoa que acaba de nascer, você tem que pensar que aquela pessoa ela vai passar por um longo processo de desenvolvimento, mas ela já vem de um processo de desenvolvimento, né? Então, quando eu penso em desenvolvimento, gente, eu penso no ciclo completo, desde a concepção dessa criança, por exemplo, se a família planejou ou não essa criança, isso já é desenvolvimento, isso já influencia no desenvolvimento. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente fala de um ciclo que vai envolver mudanças, tanto biológicas quanto psicológicas, né? Mudanças tanto físicas quanto comportamentais. Então, a gente fala do desenvolvimento como um processo contínuo que vai ser influenciado por aspectos físicos, sociais e culturais, tá? A questão da biologia ela é muito importante. O nome da nossa disciplina é Bases Biológicas do Desenvolvimento Humano. Então, quando a gente fala de uma base biológica do desenvolvimento humano, eu vou elencar aqui, eu vou considerar aqui o nosso desenvolvimento cerebral como sendo um dos aspectos mais importantes para esse desenvolvimento, porque nós possuímos um cérebro, e esse cérebro ele é muito competente, ele é muito especializado, ele é responsável por desenvolver todas as nossas habilidades físicas, habilidades cognitivas. E aí a gente pensa nesse cérebro, vamos pensar esse cérebro como sendo um supercomputador, um computador de ultíssima geração, tá? E que esse cérebro ele é responsável por todas as nossas funções, pelo falar, pelo pensar, pelo ouvir, pelo caminhar. Cada área ali do cérebro é responsável por ter uma função. E como foi que nós chegamos a ter esse cérebro, não é? Nós chegamos porque nós passamos por pressões ao longo do nosso desenvolvimento. Se a gente olhar a nossa evolução, né, como diz no primeiro texto, a gente vem de um longo caminho evolutivo na qual nós, enquanto espécie, né, nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, né? Nós estamos no último patamar, né? De repente, daqui a uns 200 anos, vai surgir uma outra espécie de ser humano. Nós não sabemos, porque a evolução ela está acontecendo ainda, né? Então, nós temos que pensar que o que fez o cérebro se tornar tão especializado foi, claro, a base biológica, mas as nossas interações sociais, a pressão social, o fato de nós termos evoluído enquanto grupo de pessoas, enquanto grupo, né, de seres dentro de um ambiente evolutivo, e isso fez com que o nosso cérebro ele se desenvolvesse a tal ponto de ele se tornar muito especializado, dele se tornar esse supercomputador, tá bom? Estão entendendo até aí? Tá? E aí, quando a gente fala disso, a gente vai pensar que o desenvolvimento, que a disciplina desenvolvimento, ela foi surgindo ao longo do tempo e ela foi sofrendo alterações também, né? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento dentro da psicologia, nós vamos falar da psicologia do desenvolvimento. E dentro do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, nós vamos falar de alguns teóricos importantes para o desenvolvimento, e que este capítulo em especial nós vamos trabalhar com a perspectiva do Piaget, tá? O Piaget, não sei se vocês já ouviram falar do Piaget, mas como vocês já estudaram psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação,
acredito que o professor ele tenha trazido, né, esse teórico como tema da disciplina, porque ele esse teórico ele faz parte da perspectiva da psicologia da educação, da psicologia do desenvolvimento e assim vai, tá? Então, gente, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai pensar nesse desenvolvimento como um processo contínuo, como um processo que vai passando por fases, como um processo que vai passando por ciclos, tá? E aí esse desenvolvimento ele vai estar sujeito a fatores que influenciam esse desenvolvimento, tá bom? E que fatores são esses de acordo com o texto, de acordo com o capítulo que vocês leram? Os fatores a gente vai pensar na hereditariedade, né? As características hereditárias, genéticas que nós trazemos. Nós vamos pensar no nosso crescimento orgânico, no nosso crescimento físico, né? Quando a gente é bebê, a gente é bem pequenininho, vai crescendo, vai se tornando adolescente, adulto, idoso. Então, a gente vai passando por um ciclo de desenvolvimento físico, orgânico, né? E o nosso cérebro, ele vai acompanhando isso aí, tá certo? O cérebro de uma criança de 5 anos é diferente do cérebro de um homem de 50, né? Obviamente, da mesma forma, o ciclo, o tamanho do corpo, todos os aspectos se diferenciam. E a gente vai pensar novamente nessa maturação neurofisiológica, a gente vai pensar nessa maturação cerebral. A gente vai pensar que nós possuímos um cérebro e que esse cérebro ele é potencialmente capaz de nos habilitar para desenvolver várias funções, nos proporciona condições de sobrevivência, tá? Então, já ouviram falar, por exemplo, já viram em séries, em filmes, quando alguém sofre um acidente, que eles dizem assim, o indivíduo teve morte cerebral, né? O que significa isso? Significa que ele parou, o coração pode estar batendo, o que aconteceu com o Gugu, por exemplo, ele teve morte cerebral, né? E aí o que a família fez? A família doou todos os órgãos dele, porque aquele órgão que é o cérebro, que daria condições para ele continuar sobrevivendo, aquele órgão, ele teve morte cerebral, ele morreu, ele parou de funcionar, ele pifou, né? Então, o nosso cérebro é o que dá condições para o nosso desenvolvimento, é o que dá condições para a nossa aprendizagem, tá? Então, vamos entender que o cérebro é o motor, é o que nos propicia, né, esse caminhar dentro do desenvolvimento, tá bom? Ok? Então, novamente, quando a gente fala do desenvolvimento, a gente tem que considerar características hereditárias, tá? Características físicas do crescimento orgânico e a gente tem que considerar a maturação neurofisiológica, a maturação do nosso cérebro, ok? E aí existem duas questões importantes do desenvolvimento, que é como os indivíduos se desenvolvem, né? E por que eles se desenvolvem. Vai envolver, tá no livro que apresenta para vocês, duas questões, o como e o porquê. Como é que nós nos desenvolvemos e por que nós desenvolvemos. E aí, para responder essas questões, a gente tem que considerar esses três fatores, biológico, neurofisiológico e hereditário, tá bom? Estão entendendo? Por exemplo, na sala de aula, quando vocês estão lá com seus alunos, né? Estão lá com a sala cheia de aluno, vocês têm que considerar a história de vida daqueles alunos, vocês têm que considerar as competências neurofisiológicas daqueles alunos, tem que considerar o crescimento orgânico, tem que considerar um grupo de variáveis que estão influenciando. Por que o Joãozinho aprende mais rápido que o fulaninho? Por que o Pedro aprende mais lento que a Maria? Entenderam? Porque existem, assim, diferenças individuais que vão falar sobre essas questões em termos do porquê e como o indivíduo está aprendendo, certo? Ok? Estão entendendo? Estou indo muito rápido? Preciso dar uma freada? Então, vou continuar, hein? E aí, gente, quando a gente fala nesses fatores, a gente tem que considerar isso tudo sem esquecer do nosso meio ambiente, gente. Sem esquecer do nosso contexto. Na primeira aula, eu falei que existem duas questões dentro
da psicologia, dentro do desenvolvimento, e dentro da biologia também, que é o aspecto filogenético e o aspecto ontogenético, tá? O aspecto filogenético, lembram o que é a filogênese? A filogênese diz respeito à nossa história evolutiva. Todos nós aqui, eu e vocês, compartilhamos da mesma filogênese, porque somos seres humanos. Nós passamos pelo mesmo processo evolutivo até chegarmos a ser esta espécie que é a nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens, ok? Entretanto, cada um de nós viveu, cresceu e ainda vive em contextos diferentes. Por exemplo, vocês estão em Gurupá, eu estou em Altamira. Eu nasci em Belém, cresci em Belém, vocês nasceram em outra cidade. Vocês cresceram em outra cidade. Então, a diferença cultural, o curso do desenvolvimento, desde o momento em que nós somos concebidos, tá? Isso é a nossa ontogênese, certo? Filogênese diz respeito à nossa espécie, a Vânia, a Eliana, o Eliezer, a Cláudia, a Janete, todos nós possuímos a mesma filogênese, ok? Mas nós temos diferenças ontogenéticas. E lá na sala de aula de vocês têm que olhar os indivíduos assim, como seres diferentes, porque eles possuem uma história de vida diferente. Vocês não podem olhar os alunos da mesma forma, porque, por exemplo, o Pedro, né? Vamos pensar hipoteticamente. Porque o Pedro, ele aprende rápido, o Joãozinho tem que aprender rápido também, né? E às vezes a gente comete esses erros de fazer comparações que não são comparações válidas, porque vocês professores, nós professores, nós profissionais de modo geral, nós precisamos de olhar os indivíduos de modo diferenciado, né? Porque nós somos diferentes, nós possuímos competências diferentes, possuímos histórias ontogenéticas diferentes, ok? Tá? Estão entendendo até aí? Tá entendendo, Maria, Vânia, Gerbisiane, Janete, Cláudia? Ok, muito bem. E aí, quando a gente vai falar dessas questões, a gente vai falar do Piaget. Quem foi o Piaget, né? O Piaget, esse grande teórico, para quem é da educação, acha que Piaget era pedagogo, era educador, né? O Piaget está muito presente dentro da educação, mas ele não era, né, da área da educação propriamente dita. Piaget foi um epistemólogo suíço que escreveu, né, uma teoria de desenvolvimento. Ele escreveu uma teoria voltada para compreender como e por que os indivíduos são tão diferentes na sua forma, no seu desenvolvimento, na sua forma de pensar, né? Porque a grande indagação de Piaget é por que uma criança aos 5 anos pensa de um jeito e uma criança de 8 anos, né, pensa de outro jeito. Por quê? Por exemplo, se você pergunta pro Pedrinho, hipoteticamente, Pedrinho, de Gurupá para Belém são 200 quilômetros, eu nem sei quantos quilômetros são, eu tô imaginando aqui. Se você pergunta pro Pedrinho, se você vai dizer assim, Pedrinho, olha, o tio vai dizer assim, de Gurupá para Belém são 200 quilômetros, quanto é de Belém para Gurupá? Quanto que é? Uma criança de 5 anos, ela não vai ter essa capacidade de pensar no ir e no vir ainda. Mas se você pergunta para uma criança de 10 anos, você vai dizer, Pedrinho, são 200 quilômetros de Belém para Gurupá, quanto é de Gurupá para Belém? Então pode ser que uma criança de 10 anos diga assim, tio, é os mesmos 200 quilômetros, é a mesma distância, é a mesma cidade, não são as mesmas cidades, né? Então essa competência, ela vai surgindo a partir do momento em que a criança vai crescendo e ela vai sendo inserida em um mundo, né, em um contexto. Por quê? Porque o cérebro dela se tornou mais maduro, ela teve experiências sociais mais significativas e nós vamos tendo experiências sociais significativas que permitem
que o nosso cérebro ele vá sendo especializado. E para isso nós vamos entender que o nosso cérebro ele é plástico, ele apresenta uma neuroplasticidade. Mas ele não é de plástico, tá, gente? Ele apresenta uma neuroplasticidade, ou seja, uma capacidade de se expandir. Ele apresenta uma capacidade de se desenvolver, de se acomodar, de se especializar a partir do momento que nós somos inseridos, diante das situações. É por isso que quanto mais estímulos nós apresentarmos para as crianças, quanto mais elementos educacionais, culturais, contextuais nós formos apresentando para as crianças, maiores capacidades essas crianças vão ter de se desenvolver e de pensar e de raciocinar e de aprender de modo mais significativo, tá? Então, o Piaget, ele criou uma teoria do desenvolvimento, onde o Piaget vai dividir esse desenvolvimento em fases, em períodos. Vocês pensem numa escada, sabem a escada? Tem o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau. Uma escada de cima para baixo, tá? Pensem na teoria do Piaget, de cima para baixo como uma escada, onde nós temos ali a primeira fase, o primeiro degrau, que ele vai chamar essa primeira fase de período sensório-motor. E esse período sensório-motor ele vai de 0 a 2 anos. As crianças de 0 a 2 anos, segundo Piaget, estão na fase sensório-motora. E aí, quando a criança vai crescendo, ela vai entrar na segunda fase, que é o período pré-operatório, que vai mais ou menos de 2 a 7 anos, tá? 2 a 7 anos. Quando a criança sai dos 7 anos, ela vai entrar numa outra fase, que é a fase das operações concretas, tá? Que vai mais ou menos de 7 a 12 anos, início ali da adolescência. E de 12 anos em diante, nós vamos entrar na última fase, que é essa fase que nós estamos. Quando nós atingimos 12 anos, nós vamos entrar e vamos permanecer nela, que é a fase das operações formais, tá? Então, quando falar de Piaget, vamos falar de 4 estágios do desenvolvimento, 4 fases do desenvolvimento. Novamente eu vou repetir: o primeiro período, ou primeira fase, ou primeiro estágio, ele vai chamar de sensório-motor, de 0 a 2 anos. A segunda fase ele vai chamar de período pré-operatório, de 2 a 7 anos, tá? A terceira fase ele vai chamar de período das operações concretas, de 7 mais ou menos até 12 anos, tá? Isso não é um padrão fixo, pode ser variável, tá? E de 12 anos em diante, os indivíduos eles entram na última fase, que é a fase que nós nos encontramos, que vocês se encontram, que é a fase das operações formais, ok? Vocês precisam saber sobre essas fases, o que essas fases propiciam para os indivíduos. Como é que pensa a criança? Como é que pensa o indivíduo em cada fase do desenvolvimento, em cada uma delas? Porque os professores, de modo geral, têm que considerar essas fases quando vão fazer os seus planejamentos pedagógicos, Vocês têm que fazer o planejamento pedagógico de acordo com cada fase. Por exemplo, quando a criança está ali na alfabetização, ela está mais ou menos com quantos anos? Está com 6 para 7 anos, 6 para 7 anos, é isso? Quando ela está na fase da alfabetização, Então, como é que pensa? Em que estágio, de acordo com Piaget, está essa criança? Ela está na fase pré-operatória. E como é que pensa uma criança pré-operatória? Como é o funcionamento cognitivo de uma criança na fase pré-operatória? Então, pré-operatório, o próprio nome está dizendo, é uma fase onde a criança ela vai ter algumas limitações em termos cognitivos, mas é adequado para aquela idade. Então, uma criança pré-operatória, ela vai estar muito presa ao real, ela vai estar muito presa ao que ela vê, ao que ela consegue ver, ao que ela consegue tocar, ao que ela consegue enxergar de concreto. Ela vai estar, a criança pré-operatória, ela vai estar inserida em um mundo, cognitivo,
ainda muito preso ao que ela vê, ao que ela toca. Ela não consegue pensar abstratamente, não consegue pensar no abstrato na criança pré-operatória, né? Por isso que as aulas, né, para essas crianças, exatamente, está na fase do porquê, Vânia. Exatamente. Então, quando você está dando aula sobre os planetas, por exemplo, as crianças, elas aprendem que os planetas são redondos, não é isso? Os planetas são redondos. Se você vai dizer para uma criança, hipoteticamente, uma criança que está nessa fase pré-operatória, que o planeta é quadrado, ela não vai aceitar. Ela vai dizer, não, tia, não, tio, o planeta é redondo, né? Ela não vai conseguir pensar abstratamente, diferente de nós, por exemplo, diferente de um adolescente, que ele pode aceitar porque sabe que é hipotético, porque sabe que é um faz de conta, né? Até surgir um planeta quadrado por aí, até nós entendemos que os planetas são redondos, porque são é da forma como nós aprendemos e como nos foi apresentado, correto? Mas se você vai ensinar uma criança no período pré-operatório, né, de 2 a 7 anos, ela vai estar preso ali no concreto, ela vai estar preso no que ela vai realmente enxergar. Então, essa fase ela é muito importante. A criança ela está no mundo da fantasia, ela está no mundo que ela acredita que o Papai Noel existe, por exemplo, né? É uma questão que existem várias situações que são peculiares a este período. E o Piaget, gente, ele foi muito importante, ele é muito importante para a educação. É por isso que algumas pessoas acham que ele é educador, que ele foi um teórico da educação, porque ele escreveu uma teoria de desenvolvimento e educação e desenvolvimento andam juntos, né? Desenvolvimento e educação, aprendizagem e desenvolvimento andam juntos, certo? Mas Piaget, ele foi um epistemólogo suíço, ele foi ele foi sim professor universitário e ele desenvolveu uma teoria do desenvolvimento. E por que falar de Piaget na nossa disciplina, pessoal? Porque a nossa disciplina, ela chama Bases Biológicas do Desenvolvimento, não é isso? Bases Biológicas do Desenvolvimento. E aí, quando a gente vai falar dessa biologia, o que está por trás, né, dessa aprendizagem, dessa escolarização, né, deste ensino, a gente não tem como não falar de Piaget. Piaget é muito importante para a educação, da mesma forma que ele é importante para o desenvolvimento. Então, Jean Piaget, tá? Jean Piaget é o grande facilitador de compreender o desenvolvimento baseado nestas questões de estágio do desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento. Por exemplo, qual é o estágio do desenvolvimento que nós estamos agora? Qual é? Qual que seria o estágio do desenvolvimento? Nós estamos no último estágio, né, das operações formais. Quando a gente tem essa capacidade de pensar abstratamente, de argumentar. O adolescente, ele se torna mais competente em termos cognitivos, em termos de abstração, consegue pensar hipoteticamente no presente, no passado, no futuro, consegue fazer planos, consegue transitar no tempo, né? Diferente da criança. A criança, ela vai se tornar competente cognitivamente, tá? E é muito importante que vocês aprendam isso, porque as crianças, para elas se tornarem cada vez mais cognitivamente competentes, é necessário que elas estejam inseridas dentro de um contexto, tá? Que propicie isso para ela. Vocês entenderam? Cada vez mais os contextos, eles têm que propiciar, o meio tem que propiciar condições. Então, existem várias vezes na televisão, existem propagandas assim: leia para uma criança. Por quê?
essa propaganda, ela está baseada na psicologia do desenvolvimento. Quanto mais você apresentar para a criança um contexto de leitura, um contexto rico, um contexto um contexto letrado, mais condições essa criança ela vai ter de desenvolver o gosto pela leitura. Então, cada vez mais nós encontramos a psicologia do desenvolvimento presente em tudo na nossa vida, né? Então, o Piaget, ele foi muito importante porque ele nos trouxe essa contribuição teórica que é utilizada tanto na educação quanto na psicologia, tá bom? Jean Piaget, ok? Estão entendendo? Ótimo. Então, quando a gente vai falar do Piaget, pessoal, a gente vai falar também que o Piaget, ele vai falar dessas fases, vai falar desses estágios, mas ele vai dizer que esses estágios, eles são variados, tá? Eles não são fixos, eles podem ser, não são padrões fixos, eles podem ser alterados, eles podem ser variados de acordo com o contexto, tá? Então, no período sensório-motor, é o período da fase de bebê, de 0 a 2 anos. Então, quem tem filho, ou sobrinho, ou etc., ou parentes bebês, ou vizinhos bebês, podem ver o quão rápido é o desenvolvimento de um bebê de 0 a 2 anos. E quantas coisas e competências desenvolvimentais esse bebê vai adquirindo ao longo desses 2 anos. O que o bebê de 0 a 2 anos faz, né? Um bebê de 0 a 2 anos, ele engatinha, ele senta, ele começa a sentar, ele começa a tentar caminhar, ele vai chorar, ele vai balbuciar, ele vai falar as primeiras palavras. E a fala, pessoal, é o que vai dar condições para o nosso cérebro se tornar cada vez mais competente. A capacidade da linguagem, a capacidade linguística é uma competência que é pertinente à nossa espécie. Então, falar, articular a fala e ter essa fala conectada com o pensamento é uma competência da nossa espécie, né? Aí as pessoas vão dizer, mas o meu papagaio fala. Mas o papagaio, ele repete, né? A fala do papagaio não é uma fala conectada com o pensamento, que lá mais tarde a gente vai falar sobre um pouquinho mais quando a gente falar de Vygotsky, tá? O próximo teórico. Então aí, quando a gente pensa na fala do papagaio, não é uma fala pensante, não é uma fala cognitiva, é uma fala de mera imitação, diferente de nós, né? Que nós temos um pensamento verbal. Nós temos uma linguagem intelectual, uma linguagem conectada com o pensamento, tá? Então, é na fase do período sensório-motor que esta fala vai se tornar cada vez mais importante para o nosso desenvolvimento. Cada vez mais importante para o nosso desenvolvimento. A fala, pessoal, é a fala que vai nos permitir pensar de modo mais elaborado, e o pensamento vai se tornando cada vez mais elaborado, claro, considerando as bases biológicas do desenvolvimento e as condições, e considerando esse contexto que nós estamos, tá ok? Então, a fase sensório-motora, onde no texto está escrito o recém-nascido e o lactente, né, ou o bebê de 0 a 2 anos, é quando ele vai ter a sua vida mental cada vez mais desenvolvida. E daí para frente ela vai se tornando cada vez mais desenvolvida a partir do momento em que ela for inserida neste contexto, no contexto de desenvolvimento em que ela está, certo? E aí no próximo período, no período pré-operatório, de 2 a 7 anos, essa criança ela já vai para a escola, né? E o quão rica é a escola para estar colocando para a criança condições para ela se desenvolver. Então, cada vez mais, gente, a escola ela é um ambiente de extrema estimulação para o desenvolvimento infantil. Então, como eu falei novamente, de 2 a 7 anos,
a criança ela vai estar inserida dentro do contexto escolar, ela deveria pelo menos, né, estar inserida dentro do contexto escolar, e o quão importante esse contexto é para o desenvolvimento infantil. Então, os professores que estão ali nesse contexto, que estão inseridos nesse contexto, precisam saber sobre desenvolvimento, precisam saber sobre psicologia do desenvolvimento, precisam saber sobre a importância do desenvolvimento e qual é a conexão desse desenvolvimento para a aprendizagem. Porque sem desenvolvimento, a aprendizagem ela fica dificultada. E sem aprendizagem, esse desenvolvimento também fica comprometido. Então, é importante que haja, né, cada vez mais inserção, cada vez mais condições ambientais, contextuais, para que esse desenvolvimento possa acontecer. Então, para a gente pensar em desenvolvimento, a gente tem que pensar desde a nutrição, né? Quantas crianças chegam na escola que não tomaram nem café da manhã, por exemplo, que vão esperar a merenda escolar? Então, quando nós falamos sobre desenvolvimento, sobre educação, sobre aprendizagem, a gente precisa pensar no contexto como um todo. Às vezes as crianças vêm de um contexto familiar tão adoecido, tão fragilizado, que isso vai prejudicar no seu aprendizado, vai prejudicar, né, a sua competência de aprender. Ela pode até ter competência cognitiva, ter um cérebro extremamente hábil, mas se o contexto dela não oferece condições, isso pode influenciar nesse processo de ensino-aprendizado. Então, é fundamental que nós, professores, tenhamos condições de perceber essas especificidades dentro dos nossos alunos, com os nossos alunos. E para isso é importante a participação da família nesse processo, né? A conexão entre escola e família e escola é fundamental para incorrer em sucesso educacional. E aí nós, professores, nós precisamos saber sobre isso. Vocês, professores, precisam saber sobre desenvolvimento humano, né? Os professores da EJA, por exemplo, eu não vou falar só de desenvolvimento infantil, mas eu vou falar de desenvolvimento humano, o ciclo desde o início, né, até, vamos dizer, o fim, né, até uma etapa mais tardia desse desenvolvimento. Quando a gente vai falar, por exemplo, da educação na EJA, já são adultos, né? E como foi que esses adultos chegaram até ali, né? Que condições propiciaram ele estar numa escola tardiamente? Creio que tenha acontecido ali alguma situação que não permitiu que eles estivessem na escola quando deveriam ter sido inseridos na escola. E isso é um fator que acontece a todo momento, né? Famílias que são economicamente desfavoráveis, as crianças elas vão trabalhar muito cedo. Famílias que apresentam carências, né, em termos financeiros, as crianças são inseridas no contexto de trabalho muito cedo. E isso as tira da escola, né? Infelizmente, isso é uma realidade principalmente num país como o Brasil ainda, né? Então, quando deveriam estar na escola, as crianças estão trabalhando. É por isso que nós temos educação de jovens e adultos. Por quê? Para tentar dar conta da lacuna que ficou, né, nesse ciclo do desenvolvimento. Então, quando nós falamos da educação de jovens e adultos, eles já não estão mais no período sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto. Eles já estão no período operatório formal. Eles já apresentam competências, já deveriam apresentar competências cognitivas, porque já passaram pelas outras fases. Mas muitos alunos da EJA apresentam limitações em termos cognitivos, porque talvez não tiveram estimulação em períodos anteriores, quando deveriam receber essa estimulação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é porque é adulto que vai ter mais facilidades, né, em termos gerais, de estar aprendendo, de estar realizando, né, estas competências cognitivas, porque é um adulto. Não, a gente tem que considerar toda a história pregressa desse indivíduo, o que o levou a tardiamente estar na escola. Tá ok? Então, se vocês futuramente forem trabalhar com EJA, vocês têm que pensar em tudo isso quando falar de desenvolvimento, tá bom? Quando pensar nesse processo de ensino-aprendizagem, tá ok? Certo? Então, o Piaget, gente, ele vai nos dar base teórica para
pensar sobre estas questões, para pensar sobre como é que os indivíduos e quais as competências que os indivíduos têm, competências cognitivas, tá, pessoal? Que os indivíduos têm para estarem aprendendo. Tá ok? Certo? Muito bem. Então, ao falar do Piaget, a gente vai falar também de afetividade. Qual é a importância da afetividade para o aprendizado, né? O que a afetividade ela tem a ver com o desenvolvimento, com a aprendizagem, né? A afetividade e a aprendizagem, elas andam juntas, tá? E daí as competências em termos de desenvolvimento cerebral, nós também possuímos um pedacinho do nosso cérebro que é responsável pela nossa afetividade. E existem alguns transtornos, tá? Alguns transtornos do desenvolvimento onde esta afetividade ela tá ali também comprometida. E aí a gente vai falar de desvios no desenvolvimento. Vamos falar de situações que ocorrem neste desenvolvimento que podem afetar a competência afetiva, né? Que podem afetar ali o sistema afetivo, as emoções, e tudo isso tem que ser considerado em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento, tá? Então, o cérebro, de acordo com o que nós lemos no capítulo anterior, gente, no primeiro texto e mais com esse texto do Piaget, que eu passei para vocês, que nós ainda vamos continuar discutindo ele, porque ele é muito grande, é importante que vocês pensem nessas questões, que vocês pensem sobre estas questões, porque falar de desenvolvimento não dá para desconectar ambiente, né, contexto de modo geral, meio de modo geral, que é uma coisa só ali, né, dentro desse perfil. A gente tem que considerar o indivíduo enquanto pessoa e todas as individualidades, os recursos que o indivíduo possui, recursos biológicos, recursos contextuais, né? A gente tem que pensar nas relações que estão ali sendo estabelecidas no contexto de desenvolvimento. Tudo isso é importante, são fatores importantes para o desenvolvimento. A gente tem que pensar nessa hereditariedade, né? Quais são as influências hereditárias que o indivíduo recebe. A hereditariedade ela não é determinante, nada é determinante, mas são fatores que precisam ser considerados quando olhamos para o indivíduo e temos que saber a história de vida daquele indivíduo, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, seja como for. Nós precisamos ter condições de compreendê-los no todo, certo? Compreender esses alunos, esses pacientes, esses indivíduos de modo geral. Não compreendê-los de modo fragmentado. Se nós fizermos isso, gente, nós vamos estar seriamente comprometendo a compreensão daquele indivíduo de modo geral. A gente vai estar compreendendo ele por partes, tá? Mas é preciso a gente compreendê-lo no todo, num contexto de modo geral. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ok. Então, gente, como eu falei da afetividade, no aspecto afetivo surgem sentimentos interindividuais, sendo um dos mais relevantes o respeito que as crianças nutrem pelos indivíduos que julga superiores a ela, como os pais e os professores, né? O quão representativamente nós somos para os nossos alunos, o quão representativamente vocês são para os alunos de vocês. Então, é preciso pensar que o afeto é um facilitador do aprendizado. A criança nutre, passa a respeitar o afeto, né, pelas figuras que estão ali um pouquinho mais à frente delas, e isso facilita o processo de ensino-aprendizado delas, tá? De todos nós. Por exemplo, nós vamos estabelecer uma relação de afeto. Eu já conheço vocês, vocês já me conhecem, e aí é importante que haja, né, uma interação, mesmo que virtual, mas é importante que haja uma interação boa, significativa. Diferente de você olhar para uma pessoa e não ter empatia, não ter simpatia, não haver uma conexão, isso acaba influenciando
né, um pouquinho, não determina, tá? Novamente eu estou repetindo, não determina, mas são fatores que influenciam todos os processos. Então temos que pensar nesse aspecto afetivo também como um aspecto importante, e o Piaget vai falar sobre a afetividade dentro da sua teoria, tá? Então a capacidade, por exemplo, cognitiva, ela vai se especializando cada vez mais ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento dos indivíduos de modo geral, tá? Então vocês precisam ler com bastante calma esse capítulo sobre o Piaget, porque na próxima aula nós vamos falar sobre Vygotsky. E Vygotsky, tá, foi um teórico que se baseou fundamentalmente nas questões socioculturais, mas sem, claro, descartar as influências biológicas para o desenvolvimento. Então é importante que vocês entendam a teoria de Piaget sobre desenvolvimento, porque Piaget e Vygotsky, no meu entendimento, são dois teóricos que andam juntos. Um não conheceu o outro, tá? Pessoalmente. Vygotsky morreu muito cedo, Piaget já morreu bem mais tarde. E houve uma correspondência anos depois entre as duas teorias. E aí é importante pensar que todos os aspectos que são defendidos por ambos os teóricos são importantes quando a gente pensa nesse desenvolvimento, tá? Então, Jean Piaget, gente, é muito importante por todas essas questões de pensar o desenvolvimento considerando a magnitude, né, do pensamento infantil, do pensamento do adolescente, do pensamento do adulto, do pensamento do idoso, como é que pensam as pessoas de acordo com as etapas ou com a etapa que a pessoa se encontra, tá? Então, novamente repetindo, Piaget divide o desenvolvimento em estágios, em fases desse desenvolvimento, né? E nessas fases a criança ela vai ter que encontrar um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o que aprende de novo e o que vai guardando ali. O que aprende de novo e o que vai guardando. E para esse processo entre o aprender e o armazenar, ele vai chamar de processo de assimilação e acomodação. Todo o tempo nós estamos assimilando e guardando, assimilando e acomodando, né? Então ele vai falar de equilibração, equilíbrio. A todo momento nós estamos em equilibração. Por exemplo, nesse momento vocês estão passando por um processo de equilibração, onde vocês estão assimilando o que eu estou falando, né? Para guardar, para armazenar, para acomodar ali, né, estas informações, e até vocês conseguirem compreender pelo processo que nós estamos tendo, vocês vão estar num processo de equilibração, tá? Então é isso que acontece com as crianças dentro das escolas. Elas todo momento estão passando por um processo de equilibração, tá? Então não dá para ser professor, né? Não é o ideal sem nós sabermos sobre desenvolvimento. Como é que você vai preparar uma aula, vai planejar uma aula sem saber como é que está pensando, né, as crianças? Não dá para fazer tudo às três porradas, não. Tem que fazer de modo planejado, de acordo com o desenvolvimento que a criança está. E saber sobre desenvolvimento, né, tem que ser prerrogativa principal para o processo de ensino-aprendizagem. É por isso que muitas pessoas acham que Piaget foi um educador, porque a teoria de Piaget é muito utilizada na educação, justamente porque é ela que vai nos dar base para entender, né, ela e outras teorias, claro, mas agora nós estamos falando de Piaget, é Piaget que vai nos dar base para entender melhor este desenvolvimento. Por isso que o nome da nossa disciplina é Bases Biológicas do Desenvolvimento. E por que Piaget é tão famoso? Tem gente que acha que o Piaget só considerava os aspectos biológicos. Não, isso é erro, tá, gente?
Piaget não considerava somente os aspectos biológicos, da maturação biológica, da maturação orgânica, não. Piaget também considerava o meio ambiente importante para o desenvolvimento. Piaget também falou disso, só que ele deu um peso maior para a questão do desenvolvimento, da maturação, do amadurecimento, do crescimento orgânico. Ao passo que o Vygotsky vai dar um peso maior para o ambiente, para o contexto, para o social, quando a gente for falar de desenvolvimento, tá? Quando falar de desenvolvimento. Então, pensar em Piaget é pensar nestas fases, tá? Pensar em Piaget é pensar em estágios. Pensar no Piaget é pensar em processos de assimilação e acomodação e equilibração. Pensar em Piaget é pensar na importância da afetividade, tá? Pensar em Piaget é pensar também na importância do contexto, tá? E pensar em Piaget é pensar o quão importante é tudo isso para o desenvolvimento, para a aprendizagem, tá? Então, Jean Piaget é, teoricamente, no meu ponto de vista, extremamente completo, né? Considerando, né, todas as suas contribuições teóricas para compreender o desenvolvimento. Então, Jean Piaget é muito importante para a educação, Jean Piaget é muito importante para o desenvolvimento. Então, os professores, eles precisam saber, né, precisam entender essa questão, gente. Então, vocês precisam dominar Piaget. Eu costumo dizer, todo professor tem que saber Piaget, gente. Se o professor não souber Piaget, como é que vai fazer um planejamento de aula? Né? Tem que saber Piaget. Jean Piaget é o cara para a educação. Muito embora ele não tenha sido um educador mesmo, não tenha sido um educador que foi lá, trabalhou com crianças, não, ele observou crianças e se fez a grande pergunta: como é que as crianças pensam, como é que as crianças aprendem? E a partir disso, na observação clínica dele, ele foi desenvolvendo a sua teoria. Nós temos aí uma infinita, né, um infinito acervo bibliográfico baseado em Piaget, que vem nos fomentar essas questões, que vem nos propiciar estas questões que são importantes para o desenvolvimento, tá bom? A leitura do livro é muito importante. Eu não vou me delongar no vídeo para que ele não fique muito grande, para eu poder depositar esse vídeo para que vocês possam ter acesso. Eu estou vendo que muitas pessoas não conseguiram entrar, nós estamos em 7 pessoas somente na nossa videoaula, por problemas de internet, né? E aí é uma pena muito grande que isso esteja acontecendo. Mas amanhã, novamente, às 8 horas, nós vamos nos encontrar para que eu possa dar continuidade a este texto. E aí vocês vão perceber que eu vou parar em Piaget, mas o texto ele vai até Vygotsky, né? Onde então amanhã nós vamos falar de Vygotsky e tudo aquilo que Vygotsky colaborou para esse entendimento do processo de ensino-aprendizagem e sobre o desenvolvimento também, ok?